Boa noite a todos. Boa noite. Aqui, quem está falando é o irmão Luiz Leal. 6 dias atrás, a gente falou alguns assuntos sobre a vinda do Senhor. Assuntos importantes que Deus nos trouxe segundo a sua palavra. Eu já falei uma vez sobre a carta de 2 Pedro, capítulo 2, que são cartas, profecias, palavras verdadeiras de o apóstolo, ou do professor Pedro. Então, eu vou fazer uma coisa diferente hoje. Quero que todos hoje tomem atenção do que eu vou passar. Vou passar a palavra segunda Pedro pelo professor Acker. Professor Acker. Isso não significa que eu estou sujeito a homem nenhum. Professor Acker, o que ele fez e está fazendo é a Bíblia. É a Bíblia. A Bíblia que ele pôde escrever no original. Então nós não temos esse costume ou essa coisa de dizer estamos sujeitos a um padre, a um pastor, a professor. O professor que há que fala é o Cristo e Paulo e os apóstolos, e Pedro, né? Então, não significa que nós estamos exaltando um homem, mas a palavra falada verdadeira por estes professores. Então eu vou passar aqui a explicação 172 de 200. Aqui está escrito isso aqui. Pedro chama os líderes religiosos do que eles são. Então, se eles lerem isso aqui, eles nunca vão ler. Se ler, diz que não é eles. Mas tome atenção. A gente vai passar aqui, gravar depois, passar para passar para o Neia, passar para a internet, no sistema. Importante o que este professor Pedro, professor, vai falar. Pedro, Jesus deixou ele para falar estas palavras para os seus líderes ou líderes religiosos dos seus dias. Então, quando nós podemos examinar todas as escrituras, os escritos velhos, novos, e trazer a coisa para o final da realidade, não tem como ser enganados. Então eu vou passar aqui, gravar para que seja gravado. Escute bem. 2 Pedro ou Kefabet, capítulo 1. E aí você vê o hexágono, o hexagrama da natureza feito por Deus das abelhas. Educare.
Assim como a primeira carta foi para as 5 províncias romanas da Ásia Menor e para todos os cristãos no mundo, espalhados pelo mundo, a segunda também é católica, isto é, a etimologia de católica significa universal. São as cartas pastorais, católicas e universais. Ela foi escrita provavelmente entre 64 a 67 depois de Cristo, em Roma, perto da sua morte. Nós vimos logo no início do prólogo da primeira carta que Pedro morreu exatamente nesse interim, entre 64 e 67, e perto do microapocalipse de 70 depois de Cristo. Pedro escreveu delta livros. O primeiro foi para registrar a história do Mestre Jesus Cristo em sua versão original com a ajuda de Yohanan Moshe. Poucas pessoas sabem, mas o Evangelho de Marcos é na verdade o Evangelho de Pedro. As outras 2 foram para que a verdade continuasse sendo propagada depois do seu martírio, pois sabia que sua pena de morte era certa, inclusive ele vai falar isso nessa carta. O terceiro e último livro, que é esse que vamos ver agora, trata da dualidade pelos 2 elementos, dos 4 elementos, 2 elementos principais, água e fogo. Portanto, dualidade também aqui abordada. O historiador Eusébio de Cesareia, aquele que falou dos originais sobre a Trindade, não acreditava que esta carta fosse realmente de Pedro. Já Jerônimo de Estridão, autor da Vulgata Latina, esclareceu as diferenças no estilo textual das críticas de Eusébio de Cesareia, dizendo que essas diferenças do estilo textual se davam pelo fato de que a primeira foi redigida com a ajuda de Silvano, portanto foi o escriba da primeira, e na segunda que ele não contou com a ajuda de Silvano, e se ele contou com a ajuda de alguém, ele não citou essa pessoa. Portanto, provavelmente veremos o estilo original de Pedro, com seus hebraísmos ou greguismos, no seu estilo de escrever, agora nessa segunda carta. Na verdade, a terceira ou terceiro livro de Pedro. Então, quantos livros Pedro escreveu? Pouquíssimas pessoas sabem. 3. Vamos ao terceiro livro ou segunda carta? Pedro inicia. Simão Pedro, mestre enviado e auxiliar de Jesus Cristo, escrevo para todos aqueles que, segundo a justiça do Criador e Salvador Jesus Cristo, receberam assim como nós a fé. Vocês devem lembrar que toda vez que Paulo se referia à fé, e aqui também Pedro faz, igualmente, se referia ao cumprimento de todas as profecias e promessas da primeira Bíblia, o Tanar. Então, quando falamos de fé, estamos falando do cumprimento de todas as promessas na pessoa de Jesus Cristo. A vocês todos que têm esta fé preciosa, desejo graça e paz, desejo que evoluam plenamente no conhecimento sobre o nosso Criador. Veja que da mesma forma que ele começa, ele termina. Dualidade também. Pedro começa dizendo que deseja que todos cresçam, evoluam plenamente no conhecimento dessa verdade, no conhecimento dessa graça. Você pode registrar isso, senão depois você vai esquecer e não vai entender? Então escreva aí. Pedro começa desejando evolução de conhecimento e graça, ou do conhecimento da graça. Entenderam isso? Ele começa assim e é assim que ele vai terminar no terceiro capítulo. Nós temos tudo o que precisamos para viver e para ajudar o próximo. Nós temos o conhecimento pleno sobre a verdade da vida. Nós conhecemos as promessas. Promessas essas que se cumpriram e se cumprirão para nos tornar imateriais, isto é, espirituais, se afastando cada vez mais da cobiça pela matéria e da corrupção do mundo material. Olha só,
afinado com o ensino da verdade de Paulo do curso Desmaterializando. Evoluam ao ponto de terem as primeiras virtudes de bem juntamente com a fé. Aqui, nós veremos Pedro fazendo exatamente como Paulo fez em Romanos capítulo 8, em 1 Coríntios capítulo 12, 13. Olha que lindo. Eu diria que aqui está o 1 Coríntios 13 de Pedro. Você pode escrever aí? 2 Pedro 1 é o 1 Coríntios 13 de Pedro. Olha que lindo. Evoluam. Como é que se dá essa evolução? Primeiro, tenham as primeiras virtudes, as mais rudimentares e essenciais, de bem juntamente com a fé. Se você não sabe quais são essas primeiras virtudes, aqui está falando de gentileza, de educação, de elegância, de comportamento. Depois dessas primeiras virtudes de bem, vem o conhecimento da verdade, é o segundo passo. Depois do conhecimento da verdade, vencer o ego. Assim como Paulo disse, Pedro também está dizendo que o conhecimento produz o quê? Ego. Então, logo depois de crescer no conhecimento, vencer o ego. Depois de vencer o ego, aprender a ser constante, sem ser instável, oscilante. Então, seja constante sem vacilar, sem oscilar. Depois de aprender a ser constante, aí vem o grau da caridade. Depois de aprender a praticar caridade, vem a amizade e fraternidade, que é a capacidade altruísta de viver com os irmãos na fé. A capacidade, por exemplo, de fazer uma escola, de se reunir com pessoas da mesma fé, suportá-las, amá-las, entendê-las, perdoá-las, ajudá-las, conhecê-las. E depois da amizade e fraternidade, aí sim vem o grau, o supra-sumos, que é o amor. Olha que lindo. Por quê? Se essas virtudes de bem evoluírem em suas vidas, das primeiras, as mais rudimentares, desde a educação, respeito, elegância, gentileza, até o amor, vocês nunca serão inertes e improdutivos. Aí na tua Bíblia deve estar alguma coisa como inoperante, improdutivo, infrutífero. Veja que Pedro também aborda a questão da inércia, da apatia. Pessoas que nada produzem, que não evoluem. Mas, se alguém se diz cristão, mas não evolui nessas virtudes até o amor, que é o último grau, está cego espiritualmente. Ele só enxerga materialmente, só consegue ver o mundo material. Olha só. Aquele que não evolui nas virtudes de bem até o amor, continua pecando como antes. Ou seja, você pode dizer que se batizou, você pode dizer que você é religioso, você pode dizer que você participa de rituais, de liturgias, que obedece dogmas, mas você continua sendo um pecador como sempre foi, se você não evoluir nessas virtudes. Portanto, alunos, discípulos, consolidem, confirmem que vocês realmente são cristãos verdadeiros. Aqueles que evoluírem nas virtudes de bem, as mais rudimentares até o último grau do amor, jamais cairão. Sabe quem é que não cai? Quem evolui. Você pode escrever isso? Quem não sucumbe nunca, quem não cai, quem permanece é o evoluído. Vocês lembram daquele provérbio, aquilo que não se entende não se segue? Quem são os que vencem, os que evoluem? Aqueles que evoluírem nas virtudes de bem até o amor jamais cairão. E estarão no reino eterno do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o reino é para quem? Para os evoluídos. Mesmo vocês ouvindo falar sobre o amor sempre, alguém pode dizer, mas de novo esse assunto, nunca vou deixar de lembrar vocês sobre isso, por causa do ego. É algo que nós precisamos ensinar todo dia, porque o ego está presente em nós todo dia.
Pois considero importante enquanto estiver no templo deste corpo material. Quem lembra de 1 Pedro 2? Quem são as pedras vivas? Efésios 2, o edifício de Deus, a casa de Deus, de Hebreus 3,6 e Vihim 3,6. E 1 Coríntios 3,16, quem é o templo de Deus? Olha aqui, Pedro, consoante com esta visão de que o templo somos nós. Considero importante, enquanto estiver no templo deste corpo material, despertar a memória de vocês. Olha só. Que lindo. Eu sei que em breve morrerei e deixarei esse templo material, pois o Espírito de Cristo já deixou isso claro dentro de mim. Aí a tua Bíblia diz, já me revelou, mas revelou no original, vocês sabem, revelare é nada mais do que manifestar, sentir no coração algo que vai acontecer. Por certo, a pena de morte já estava decretada, ou ele já sabia da prisão, os rumores da torre, do quartel, sobre a sua morte. Por isso estou escrevendo essa carta para que depois da minha partida vocês lembrem da verdade do amor. Esse é o objetivo de escrever. Veja. Muitos seguem fábulas engenhosamente inventadas. Vocês devem lembrar de 1 Timóteo 3,16, de 2 Timóteo 4, quando nós falamos sobre fábulas, que são pregações inventadas para agradar os ouvintes. Nós não inventamos nada, pelo contrário, nós estivemos com o Senhor Jesus Cristo em carne e vimos sua majestade. Nós estávamos lá quando a voz do Criador disse para confirmar que o homem Jesus Cristo é o Messias, quando a voz disse dos céus, abre aspas, este é o meu filho, o meu enviado a vocês, fecha aspas. Esta voz veio do céu com grande estrondo até o monte onde estávamos. Todos os profetas da Bíblia, primeira Bíblia, falaram sobre nosso Salvador. Todos. As promessas da Bíblia são como uma lâmpada. Olha que lindo. Tem pouca luz. Alguém vai dizer, mas eu preciso de algo mais, parece que vou sucumbir, só tem isso daqui, Deus não interfere, que silêncio, que ausência, mas só tem essas promessas, mas só tem os vídeos do Akel ensinando e mais alguém. Mas é o suficiente para iluminar até que amanheça. Não é verdade que o teu abajur, que a lâmpada do seu quarto é o suficiente para você ter luz, iluminação até a aurora? Escreva aí, a lâmpada do meu quarto, o meu abajur, é suficiente até o amanhecer, até a volta, a vinda, o reino. Toda a verdade que nós temos aqui é perfeita e é suficiente. Lux me alex, é abajur, é lâmpada suficiente até o reino. Que coisa! As promessas da Bíblia, a verdade que temos, os dons que temos, a graça que temos, é como uma lâmpada. Tem pouca luz, mas é o suficiente para iluminar até que amanheça. Até que o dia clareie e a estrela da alva, uma das únicas vezes que a Bíblia fala de Lúcifer. Se você não sabe o que é fósforo, vem de Lúcifer. Se você não sabe o que é Fiat Luz, significa haja luz. Portador de luz, o fósforo que você tem aí na tua cozinha. A estrela da manhã, a aurora, a estrela da alva, significa Lúcifer. E não é o diabo.
nasça em suas mentes, almas, corações, consciências. Toda a verdade que vocês têm é suficiente, é como uma lâmpada suficiente. Quem aí pode suportar as trevas do quarto, de dentro de casa, das 6 da tarde até as 6 da manhã? Quem aí pode suportar com um pouco de luz? Cada vez que você assiste o Lux Me Alex é quando você acende o abajur. Até que o sol venha. Quem aí tem Lux Me Alex, uma lâmpada pequena, até que o sol venha? Nunca interpretem a Bíblia sozinhos. Pedro era simples, mas o seu dom era perfeito. Ele sabia o perigo de interpretar qualquer texto sozinho. Os desigrejados convictos, atentem para isso aqui. Alô, você desigrejado convicto. Nunca isole textos, nunca faça interpretação ou aplicação pessoal, individual. Porque nenhum texto da Bíblia é para privilegiar algum homem. Nenhuma profecia foi escrita, nenhuma promessa foi feita para agradar alguém. Todas as promessas e profecias, tudo que está no Tanar, a Bíblia, que é a primeira, foram registradas pela soberania do Criador para todos. E aqui vocês devem lembrar, vocês que são que o Criador só interfere quando envolve todo o seu povo errado. Carral, quem lembra? E aqui encerra 2 Pedro, Kefabet, capítulo 1. Não deveria ter sido subdividido. 2 Pedro, Kefabet, capítulo 2. No passado, surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos líderes. Pasmem, senhores, senhoras, jovens, crianças que me assistem. Mas com a subdivisão do capítulo 1 para o capítulo 2, você fica sem entender. Vamos voltar ao capítulo 1? Olha só o versículo 21. O que ele está falando? Não interprete sozinho. Não isole texto. Não faça aplicação pessoal. Não use a Bíblia para agradar alguém. Não use a Bíblia para aplicação pessoal, individual, autoajuda. Não é assim que está escrito nos últimos versículos do capítulo 1? Os malditos homens do sistema dividiram a Bíblia em capítulos. E aí você começa o capítulo 2 sem entender o capítulo 1. A quem se refere esses falsos líderes, falsos mestres, aqui do capítulo 2? São aqueles que isolam textos. São aqueles que descontextualizam. São aqueles que usam promessas para agradar pessoas. São aqueles que descontextualizam textos para agradar os ouvintes e explorá-los. Quem aí entendeu? Quem aí entendeu? Você está entendendo que o finalzinho do primeiro é o início do segundo, o verdadeiro início do capítulo 2, para você entender quem são esses falsos líderes? Por acaso vocês se atentaram para o título do grau de hoje? Vamos lá. Esses líderes religiosos vão sutilmente criar dogmas, distorcendo os textos para favorecê-los. Aí na tua Bíblia está falando em torcer ou distorcer. Ou seja, é exatamente o que ele estava dizendo no final do capítulo 1. Que pena que hoje eu não posso colocar minha imagem aqui, mas a minha imagem é de alguém muito revoltado. Quem aí está indignado com esse revelare? Que terrível que é essa subdivisão de capítulos. Ele está falando exatamente dos líderes dogmáticos legalistas ou imorais libertinos, os dois extremos, que distorcem os textos para favorecê-los.
alguns chegarão a diminuir nosso Senhor Jesus Cristo, afirmando que ele é menor, como fazem testemunhos de Jeová, judeus messiânicos, judeus nazarenos, como fazem os trinitários, que é mais um Deus, como fazem agnósticos, como fazem judeus, ou somente um profeta, como fazem sincretistas. Esses todos serão destruídos e condenados. Infelizmente, muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses falsos líderes religiosos, e o caminho da verdade será difamado por causa deles. Você pode escrever aí? Os líderes religiosos, os líderes do sistema religioso de hoje não estão louvando a Deus como aparece lá nas capas de CDs, DVDs e pendrives. Não, eles estão difamando a Deus. Que coisa! Esses líderes são tão ambiciosos que vão explorar multidões de fiéis. Pedro avisou ou não avisou? A condenação deles será certa. O Criador não poupou os gigantes. Aí na sua Bíblia você não vai entender esse texto, porque ele corrobora com o inferno de Dante e suas camadas. Aquele inferno criado na Idade Média ou muito antes. O Criador não poupou os gigantes nos dias do dilúvio. Veja o versículo 2. A seguir, o segundo versículo, perdão. Ele não está falando dos gigantes e dos dias de Noé mais uma vez, assim como ele fez na primeira carta. Pedro não está falando novamente sobre os dias do dilúvio. Você tem que conhecer o autor para entender o que é que ele fala. Nós vimos na primeira carta o que é que ele quis dizer sobre os espíritos dos dias de Noé. A falsa descida de Jesus ao Hades. Tem que assistir o grau 2:9:2 para entender. O Criador não poupou os gigantes nos dias do dilúvio, preservando apenas Noé e mais 7 pessoas da sua família. Os espíritos desses homens, quer dizer, não poupou os gigantes materialmente. E os espíritos deles, que é imaterialmente, desses homens híbridos, os gigantes, não foram poupados também. Não foi poupado nem a matéria nem a imatéria. Por que a imatéria, a alma, não foi poupada ao espírito? Pois estão presos metafisicamente e sendo usados pelo Criador até o dia do juízo, o último dia da dualidade. Eles não estão presos aguardando julgamento. Isso não faz sentido. Eles são os gênios, os daimons, usados pelo Criador, e eles ficam presos em corpos humanos, de acordo com os desejos das pessoas, como nós falamos em todos os graus até o 145. Aquele que mandou fogo sobre Sodoma e Gomorra, reduzindo essas cidades a cinzas, livrando apenas Ló, o único que se incomodava com a maldade, a imoralidade e a libertinagem dos homens. Eu não sei se você pode escrever agora e prestar atenção, em pleno silêncio, a seguinte palavra: incomodado. Eu vou esperar você escrever isso. Sabe quem é o ex? É o incomodado, o inconformado. Veja nos dias de Noé. Quais eram as 8 pessoas incomodadas, inconformadas com a maldade no mundo? Veja nos dias de Ló. Quais eram as únicas pessoas incomodadas e inconformadas com a maldade de Sodoma e Gomorra? Metáforas para os dias de hoje. Tipologias, alegorias para os dias de hoje. Quem são os singulares, os únicos, os ex de hoje?
são aqueles que se incomodam com a maldade, a imoralidade e a libertinagem dos homens. Se você não tem um espírito inconformado e incomodado com a maldade do mundo e a injustiça do mundo hoje, você não é ex. Se você acha que tudo vai bem e que o mundo é bom, e você já acha a maldade algo natural, aquele que naturaliza a maldade prova que não é um cristão. Será o mesmo que o Criador enviará fogo, aquele que enviou água uma vez, agora enviará fogo mais uma vez. Sobre quem? Sobre aqueles que isolam textos e que fazem interpretação particular, pessoal, aplicação pessoal, como ele começou lá no final do capítulo 1. Aqueles que isolam textos, aqueles que descontextualizam, aqueles que usam texto para agradar pessoas, enviará fogo mais uma vez sobre esses líderes religiosos falsos, esses professores e ensinadores falsos. O Criador livrará os justos, olha a dualidade, mas castigará os injustos. Ele é Salvador, ele é Jesus, ele é advogado, ele é Yahshua para quem é justo, mas ele é Jeová para quem é injusto. Todos que são imorais, todos que praticam a maldade ao próximo, todos que zombam do Criador, serão destruídos e castigados. Nem os espíritos dos gigantes, presta atenção, os daimons, os demônios, têm coragem de zombar do Criador, como nós vimos Paulo dizer que eles temem, tremem, como nós vimos Tiago dizer que eles temem, tremem, mas jamais vão zombar. Eles não seguem a verdade porque foram feitos para serem das trevas, das virtudes de mal, mas eles jamais vão zombar. Nem os espíritos dos gigantes. Os demônios têm coragem de zombar do Criador ou das suas emanações, sefirotes, manifestações dos seus espíritos que nós chamamos de anjos. Entenderam? Nem eles. Até eles levam a sério. O que é que Pedro está tratando aqui? Que até eles levam a sério, até eles são responsáveis. Até eles temem o Criador. E o que Pedro está tratando aqui é que esses líderes não têm nenhum comprometimento com a verdade, nenhuma responsabilidade, que eles brincam, que eles são distraídos e zombadores com suas ações. Pasmem, senhores e senhoras jovens, mas a teologia deturpou toda essa carta. Assim como toda a Bíblia, eles subdividiram capítulos, subdividiram versículos e ainda deram interpretação dizendo que Pedro estava falando dos gnósticos. Pedro não está falando somente de gnósticos, Pedro está principalmente, como Paulo, falando dos líderes religiosos legalistas que se infiltraram dentro do judaísmo e do cristianismo para pregar o que as pessoas queriam ouvir. O vaticínio de Pedro para os próximos 2 milênios é perfeito. Pasmem vocês, mas em qualquer igreja que abrirem 2 Pedro 2, eles nunca vão interpretar esse texto para eles. E esse texto é para todos os pastores e padres, rabinos e pais de santo de hoje. Continua Pedro. O cinto vai apertar. Vocês estão preparados? Vocês pastores famosos que me escutam? Cantores gospel? Padres? Freiras? Estes líderes religiosos nos bastidores. Eles zombam do Criador e do seu poder. São apenas criaturas irracionais, guiados pelo instinto. E quem é que é guiado pelo instinto? O animal. São animais. Pedro está chamando os líderes religiosos de animais. E tem gente que acha que o Áquel é que fala de forma áspera, ácida.
Na frente de todos, eles falam do Criador, mas nos bastidores, eles fazem piadas imorais sobre os poderes santos. Eles mudam a voz, eles têm outra aparência quando estão com o microfone, assim como os políticos, os parladores que usam o púlpito e os falsos altares são outra pessoa. Quando estão com o microfone, eles são outra pessoa, mas nos bastidores e o que eles fazem, até mesmo quando estão com o microfone, explorando o povo, mentindo para o povo, inventando coisas e zombando do Criador, difamando o caminho, nasceram para serem destruídos. Nasceram para serem destruídos. Olha a gravidade disso. Que coisa seríssima. Nasceram para serem destruídos. Esse texto é muito, muito forte, meus queridos. É um dos textos mais terríveis contra o sistema religioso em toda a Bíblia, especialmente na segunda Bíblia, que nós chamamos assim porque a Igreja Católica compilou. Nasceram para serem destruídos. Em plena luz do dia, isto é, sem nenhuma vergonha. Não quer dizer que eles fazem isso de dia. É uma metáfora. Pedro está querendo dizer que eles não têm nenhuma vergonha, eles perderam o temor. Praticam todo tipo de maldade e imoralidade, trocam esposas de 70, 60, 50 por 20, 30. São machistas, batem nas esposas. Não sei se vocês viram, no meu Facebook eu publiquei um pastor que acabou de sair, pastor Edi, parece, se eu não me engano o nome dele, aí no Nordeste, saiu na Globo, que espancava as mulheres, machistas, violentos, pedófilos, adúlteros. Vivem somente em busca do seu próprio benefício. Quando vão às festas, reuniões e ceias de amor, vocês devem lembrar que a eclésia do primeiro século se reunia para fazer uma ceia comemorando a Páscoa de uma forma cristã e não judaica. Só pensam em si mesmos e nos seus interesses. Se eles se reúnem é para vender pirâmide financeira. Se eles se reúnem é para ofertar algo que possa enganar os prosélitos. Sempre com o interesse de ser presenteado, de ganhar ofertas, doações, presentes ou cobiçando a mulher do próximo. Todo tipo de engano, de mentira, de engodo. Esses líderes religiosos são como manchas. Olha só. Os olhos deles são cheios de mentira, engano, cobiça e maldade. Que texto é esse? E está aí, na tua Bíblia. Pede para o teu pastor pregar como eu prego, lá na igreja dele, teu padre, pregar lá na missa. 2 Pedro 2. Enganam suas esposas, nunca deixaram de pecar. Ai. Eles nunca deixaram de ser pecadores. Iludem os alienados nas igrejas e gananciosos exploram a fé dos instáveis, daqueles que não têm evolução, que não são firmes, que são fracos, frágeis. Daqueles que dependem de uma palavra, de uma terceirização, de proteção, de oração. Daqueles que vivem pedindo oração.
Aí chega no título desse grau 294, no auge da refutação, Pedro diz: malditos! Não sou eu quem está falando, é Pedro, é o primeiro professor, é o primeiro apóstolo, é Pedro, aquele que Jesus deixou como responsável da escola de Jerusalém. É ele quem está dizendo: malditos! Vão ser devorados, vão ser destruídos pela própria Bíblia que usam. A própria Bíblia deles condena eles. Estes líderes religiosos conheceram um pouco da verdade na teologia, nas escolas rabínicas, mas se afastaram. Eles são os verdadeiros desviados, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor. Mas um dia Balaão caiu, e caiu por causa do dinheiro, o ego. O suborno, a propina, derrubou Balaão. Ele se vendeu porque ele tinha um preço. E olha que o preço nem era tão alto assim. Revelare. Balaão era um profeta com dons verdadeiros, mas pregou o medo. Para você que não conhece Balaão, aprenda. Pregou maldição. Esqueça maldição, porque bênção é graça. Perdão, graça é bênção definitiva. É o fim da maldição, a aniquilação da maldição. Quem prega uma bênção que não seja vitalícia, uma bênção efêmera, que você tem que estar sempre lá com a sua cabeça debaixo de uma mão santa, para ser abençoado. Quem prega medo, quem ameaça, é Balaão. É o que mais nós temos hoje. Balaão. A bancada da Bíblia é o B de Balaão. Pregou o medo, pregou maldição, ameaçando o povo alienado. Balaão queria que os justos casassem com as imorais, libertinas, infiéis moabitas. Por quê? Porque em primeiro lugar vêm os interesses dele, e não os interesses do Criador, daquilo que ele tinha pedido em especial para o povo de Israel. Balaão era um hipnólogo que misturava seus dons com técnicas artificiais, como fazem hoje. Balaão era influente na política, na bancada da Bíblia e da bala. E foi nas propinas de Balaque que ele caiu. O B de Balaão, o B da Bíblia, o B de Balaque. O sistema religioso de Balaão e o sistema político de Balaque. A queda de Israel sempre foi quando está no auge da política, quando a igreja está no poder. Balaão foi influente na política e foi ali que ele caiu. Guarda isso. Guarda isso. Edita essa parte do vídeo e espalhe. Pedro continua. Quando Balaão abusou dos seus dons, o abuso de autoridade, o Criador usou uma jumenta irracional, de instinto, mais inteligente que ele. Um animal mudo que falou com voz humana para impedir Balaão de cometer mais insanidades, mais loucuras. Esses teólogos e líderes religiosos, diz Pedro, são fontes sem água, são como a neblina aqui de Gramado, levada pelo vento. São como uma tempestade que vem e vai. As trevas foram feitas para eles. Olha esse texto. Quando alguém está quase vencendo o seu ego, o pecado, a mentira,
a ilusão do mundo. Quando alguém está quase chegando na verdade, porque começou a buscar a verdade, esses líderes aparecem na TV, no rádio, na internet, nas igrejas com palavras sedutoras, provocando o ego das pessoas como todo charlatão, induzindo as pessoas ao seu pior, e assim conseguem prendê-las e enganá-las. Com pregações de autoajuda, prosperidade e libertação, eles mesmos são escravos do ego, nem eles estão libertos e vivem presos mentalmente. Que texto é esse? Se alguém sair dos pecados do mundo para seguir um líder religioso desse, sendo preso e dominado por ele, estará em pior estado do que antes. Era melhor ter ficado no mundo de ilusão. É melhor nunca ter ouvido falar da verdade de Cristo a frequentar uma sinagoga de fábulas. A pior coisa que pode acontecer é alguém conhecer Jesus Cristo através desses líderes religiosos. Está aí na sua Bíblia. E para enfatizar ainda mais, Pedro diz: era melhor nunca ter ouvido falar da verdade de Jesus Cristo. Seguir esses líderes religiosos é o mesmo que virar as costas para a verdade. Quem segue esses líderes está de costa para Cristo, porque está no caminho largo, está na contramão. E aqui prova o que eu ensinei vocês sobre o que é caminho estreito, a contramão do caminho largo, a dualidade. Está de costas. Está de costas. E aí Pedro termina citando 2 provérbios. O provérbio de Salomão, 26:11, fala sobre esses líderes religiosos. O primeiro provérbio, abre aspas: o cão, depois de comer e vomitar, se alimenta do seu próprio vômito. Fecha aspas. E como diz também outro provérbio feito por filósofos de Roma, Pedro aproveitou a sua estada em Roma e citou filósofos romanos. E agora veja, tanto Pedro quanto Paulo citavam filósofos extra-bíblicos. Abre aspas: a porca, depois de lavada, dê um banho nela para você ver. O seu instinto irracional vai levar ela de volta para rolar, deitar, dançar, se virar, se sujar na lama. Fecha aspas. Revelare. Esse texto você já deve ter ouvido muitas vezes. O cão que volta para o vômito e a porca que volta para o chiqueiro. Mas o que você não sabia é que esses textos estão direcionados para a liderança do sistema religioso. Pouquíssimas pessoas sabem, mas esse livro todo de 2 Pedro é contra a liderança do sistema religioso. Como Balaão, como animais irracionais, como cães e porcas, voltam ao erro. Rata pé chavão.
Na verdade, nunca deixaram do seu instinto, da sua irracionalidade. Nunca evoluíram. Nunca deixaram de ser materiais sem evolução. Muito pujante essa palavra de Pedro, pois aqui fica claro que é melhor não conhecer o Evangelho a conhecer errado. Quantos cães comendo o próprio vômito e quantas porcas voltando à lama temos hoje? Ele está se referindo aos líderes religiosos que fizeram escola pastoral, escola rabínica, que fizeram teologia para serem pastores, padres, líderes, e mesmo depois de conhecerem toda a verdade, para estarem aptos para ensinar, eles voltaram mesmo depois de conhecer a cruz, a verdade, o Evangelho e Cristo, a praticar todos os erros que praticavam antes, mas agora com a Bíblia nas mãos. Que coisa, que revelare. Aqui terminam os 22 versículos do capítulo 2 de 2 Pedro. Aqui começa 2 Pedro, o Kefabet, capítulo 3. Alunos que tanto amo, esta é a minha segunda carta para vocês. Nas duas, fiz questão de lembrar vocês da verdade proferida pelos profetas na primeira Bíblia. A mesma verdade proferida por nosso Mestre Jesus Cristo e a mesma proferida pelos mestres enviados, os apóstolos como eu, diz Pedro, os apóstolos da graça, os mestres enviados da graça. Eu vaticino que nos últimos dias, e daqui a pouco ele vai falar um dia como 1000 anos, portanto, esses últimos dias se referem aos últimos 2 milênios. Você pode escrever aí? Como eu tenho ensinado nos vídeos de contagem regressiva. Poucas pessoas entendem Oséias 6:2. Surgirão líderes religiosos. Olha a conclusão, o desfecho da sua carta antes de morrer. As últimas palavras de Pedro antes de ser martirizado, assassinado. Pouco antes dele ter sido crucificado de cabeça para baixo, com uma fogueira na sua cabeça. Surgirão líderes religiosos que inventarão mentiras para enganar, buscando somente seus próprios interesses. Zombarão com isso do Criador e da verdade. Eles pensarão em seus corações. Aqui, se você ler tua Bíblia, você não vai entender. Olha a Bíblia original. Eles pensarão, dirão em seus corações que a vinda do Senhor, que o reino está demorando muito. E com isso, sem a interferência do Criador, sem sinais reais da sua presença, com esse silêncio imenso, com essa aparente ausência divina, ausência de Deus, eles vão se entregar ao engano. Aqui está aquilo que eu sempre digo, Euáquio. Se não tem sinal e não tem fogo, eles acendem o fósforo e eles fabricam o fogo. Eles fabricam sinais. Lembram dos 4 Fs da falsificação? Na verdade, eles estão fazendo isso deliberadamente, ou seja, conscientemente. Eles não estão tristes porque Jesus demora. Eles estão se aproveitando que o noivo nunca vem, que o patrão nunca chega, para espancar os funcionários. Você lembra disso? Essa metáfora de Cristo? O que esses líderes religiosos se esquecem, e de propósito, é que pela sabedoria do Criador os céus e a terra foram criados. E das muitas águas surgiu a terra seca. Tem nada de terra plana aqui. E depois a terra seca foi coberta novamente pela água. E o mundo foi destruído.
Esta mesma sabedoria do Criador agora fará com que os céus e a terra não sejam mais destruídos pela água, mas os céus e a terra sejam destruídos pelo fogo. Todos os injustos serão destruídos no dia da sua vinda. Não se esqueçam disso. No tempo do Criador, um dia é como um milênio, e um milênio é como um dia. Isso aqui também é metáfora, porque Deus está na imatéria, metafisicalidade, além do delta, espaço, tempo e matéria. É só para entendermos que é como. Como. Cronos e Kairos. Muitos estão distraídos, enganando e sendo enganados, achando que isso vai demorar. Essa é aquela voz da sexta que diz, está demorando. Ou que nunca acontecerá, aqueles que já começam a cair na desilusão, na ilusão, no preterismo. Todo esse tempo de aparente demora, revela Pedro, é puro amor, pura piedade e misericórdia do Criador, dando chances e chances, graças e graças, oportunidades e oportunidades, para muitos homens em vários séculos e milênios se arrependerem. Mas assim como um ladrão chega, e aqui ele cita nosso mestre Jesus, assim será o dia do juízo. Tudo que nós vemos hoje desaparecerá com uma, está faltando aqui a letra A, com uma grande explosão de fogo. Aí na sua Bíblia diz estrondo, grande barulho. Mas olha o original. Tudo que nós vemos hoje, tudo que existe hoje, vai desaparecer o holograma com uma grande explosão de fogo. Toda a matéria derreterá pelo calor desse fogo. Tem muita gente vendo as geleiras derreterem. Eu publiquei hoje, essa semana, no meu Face, sobre a temperatura dos oceanos, nunca esteve tão alta, mas isso está se referindo ao macro-apocalipse que nós falamos de Lucas 21 e do apocalipse que nós chegaremos, e não aqui dessa passagem. Porque aqui está falando daquele dia, e não num derretimento aos poucos. Vai ser num abrir e fechar de olhos. Vai ser como o toque de uma trombeta, tudo isso é metáfora. Para figurar, representar como será, assim como a metáfora ladrão. Jesus não é ladrão, é como um ladrão. E como vem um ladrão? Com surpresa, instantaneamente, te pega de surpresa, te pega no momento que você não percebe. E ele será um ladrão para quem? Quem lembra que o Áquil fez, está fazendo a contagem regressiva e todo dia tem um Bíblia, um desavisado, um ignorante que chega lá e diz: mas ninguém sabe o dia e nem a hora. Quem lembra? Não vos pertence saber as estações que o próprio Pai estabeleceu. Quem lembra? Quem já percebeu? Quem já viu? Mal sabem eles que, na verdade, vocês viram lá o original da Bíblia original, Códex, quando Jesus fala isso, o contexto. Pega lá, desde o grau 146, para você aprender. Pega o contexto de Mateus 24, Mateus 25, para você aprender o que é que significa essa passagem. Pega o contexto de Marcos 13, de Lucas 21. Na verdade, o texto está se referindo a toda a liderança do sistema religioso. Quem vive na mentira, distraído, na ilusão, na zombaria, quem vive enganado ou enganando, para estes Jesus voltará como ladrão. Jesus não voltará como ladrão para quem espera, mas é para quem não espera. Toda a matéria derreterá pelo calor desse fogo. Toda a terra seca e tudo que nela existe será transformado, alquimizado. Portanto, se preparem. Vivam com ética, moral e caráter, que é isso que é santidade. Vivam com amor. Vivam sempre na expectativa da sua vinda, como se fosse a qualquer momento, como alguém que está vigiando
e cuidando como um guarda, como um vigilante. Toda a matéria será transformada pelo fogo. Todos os 4 elementos serão alquimizados, alterados. Depois da dualidade teremos novos céus e nova terra, onde somente a justiça existirá quando a dualidade findar. Portanto, alunos que amo, enquanto esperam que isso aconteça, procurem viver em paz, sem erros e sem culpas. Por que ele fala isso? Porque quem não erra não tem culpa, e quem não tem culpa tem paz. É um delta. É um delta. É que hoje eu não posso mostrar minha imagem ainda, mas se eu pudesse, você veria meu anel. Você pode colocar um delta aí no chat e escrever assim: quem não erra não tem culpa, e quem não tem culpa vive em paz. Essa aparente demora é, na verdade, amor e salvação. Como disse o professor Paulo, olha a humildade e a canonicidade de Paulo. E ainda tem pessoas que são contra Paulo, sendo que o próprio Pedro é a favor de Paulo. Como disse o professor Paulo, com a sabedoria que o Criador deu para ele, reconhecendo a sabedoria que Deus deu para Paulo, professor mestre Paulo. Aqui está mais do que comprovado o trabalho de Paulo através do próprio Pedro. E aqui prova que Pedro leu todas as cartas de Paulo, porque ele diz assim: em todas as suas cartas sempre ensinou sobre a vinda do Senhor. É como se Pedro dissesse: se tem alguém que eu recomendo, aconselho vocês lerem e estudarem sobre reino, sobre vinda do Senhor, é Paulo. Sobre esse assunto, quem ensina muito bem é Paulo. Leiam as cartas de Paulo. Sendo algumas partes das cartas de Paulo difíceis de entender. Aqui não quer dizer que Pedro tinha dificuldade, mas pode sim querer dizer isso. Mas o principal aqui que Pedro está salientando é que as pessoas que não conseguem entender as cartas de Paulo, alguns trechos delas, acabam interpretando elas errado. Principalmente lideranças daqueles dias, que são aquelas falsas lideranças que ele está refutando desde o final do capítulo 1 que nós vimos e todo o capítulo 2. E aqui no 3 ele diz: pessoas que não entendem as cartas de Paulo, sem capacidade de interpretá-las corretamente, acabam entendendo e aí passam o ensino errado. Acabam entendendo e ensinando errado. São pessoas instáveis, que vivem torcendo. Quem é que torce? São os falsos mestres que ele se refere em toda a carta. Pessoas instáveis, que vivem torcendo as cartas de Paulo. E daí surgiu a falsa doutrina do arrebatamento, que é puro privilégio e misticismo. Ou os preteristas que dizem que tudo já aconteceu, e que a vinda dele já aconteceu, que é espiritual, e tantas outras interpretações equivocadas. E os outros textos da primeira Bíblia, e olha que ele vai além. Aqui Pedro está confirmando que ele respeitava tanto o trabalho de Paulo, que ele compara as cartas de Paulo a todas as cartas dos profetas da primeira Bíblia, só para você ter ideia do respeito de Pedro por Paulo. Porque ele diz assim, são pessoas que torcem as cartas de Paulo e todos os outros textos da Bíblia, de outros profetas, para a própria condenação. Quem torce algum texto, quem isola, quem descontextualiza, quem interpreta equivocadamente um texto isolado, sem respeitar toda a carta, todo o livro, holisticamente, essa pessoa faz isso para a própria condenação. Entenderam? Alunos que amo, não permitam que esses líderes religiosos imorais, os libertinos ou os hipócritas, que são falsos legalistas, falsos santarrões, os enganem. Para nunca cair e nunca ser enganado,
termino esta carta com um grande conselho. Quem lembra como que Pedro começou esta carta? Da mesma forma que ele começou o prólogo, ele fará o epílogo, o fechamento. E ele diz, para nunca cair e nunca ser enganado, eu dou um conselho. Se você prestou atenção no capítulo 1, ele vai falar a mesma coisa. Para entender esse último versículo, que é um clichê gospel, um clichê católico, um clichê de caixinha de promessas. Esse texto aqui é imã de geladeira, é para-choque de caminhão. Todos conhecem de cor. É usado em final de cultos e liturgias e missas. Mas para entender esse texto, você tem que ler o capítulo 1. Quando ele fala das virtudes, evoluindo até o amor. Quem lembra? Que ele fala de graça, de conhecimento, até o amor. Só assim você vai entender o fechamento da carta. Então Pedro diz assim: evoluam na graça, evoluam no conhecimento da verdade, evoluam na sabedoria do Senhor Jesus Cristo. Todo louvor a Jesus Cristo hoje e para sempre. E se tiver amém aí na tua Bíblia, é um acréscimo. Preste atenção, antes de fecharmos e encerrarmos mais essa missão com Revelare, você conhece muito bem esse texto, você pode até colar aí e escrever. Crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Você conhece esse clichê, não é? Agora vem o Revelare. É impressionante o desconhecimento da verdade que possuem os pentecostais, principalmente eles, neopentecostais, mas também tradicionais, mesmo com teologia e escolas dominicais ou sabáticas. Eles citam esse versículo 8, capítulo 3, como sendo graça e conhecimento, coisas distintas. E o pior, antagônicas. Eles chegam ao ponto de dizer que graça é línguas estranhas, é dom, é misticismo, é espiritualidade. E que conhecimento é teologia, é sabedoria, é conhecimento humano. Outros chegam a dizer que conhecimento é o conhecimento da vida, as faculdades, as formações. E graça é a espiritualidade. Nem uma coisa e nem outra. Nunca. Pelo contrário, o conhecimento, a evolução, a sabedoria aqui aconselhada por Pedro se referem exatamente sobre a graça. É para conhecer a graça. Sabe de qual conhecimento ele está tratando? O conhecimento da graça. Todos vocês escrevam aí para entender isso. É a evolução do conhecimento da graça. É justamente saber o que é graça. É para conhecer a graça. Evoluir em saber exatamente o que é a graça, que é a bênção vitalícia, definitiva, sem maldição. Esses que evoluírem na graça nunca mais vão cair. Triste é ver que os cristãos de hoje nem sabem o que é graça. A premissa de um cristão, o assunto mais rudimentar. O primeiro passo, eles não sabem nem a quem eles servem. Eu vou lembrar vocês. Pedro disse, para nunca cair e nunca ser enganado, porque o que não falta é líder religioso mentiroso nessa grande apostasia. É ou não é verdade? Tanto é que quando você fala de Áquil para a sua família, o que eles dizem? Mais um? E você tem que se colocar no lugar deles, porque realmente, qual é a probabilidade do Áquil estar certo, da filosofia X falar alguma verdade que contribua que seja verdade? São tantas portas, tantos grupos, tantos caminhos, tantas igrejas, tantas religiões, tantos professores, tantos pseudo-mestres, tantos falsos mestres, tanta apostasia, tanto afastamento. Qual é a probabilidade de ser verdade, de você não estar sendo enganado mais uma vez?
É aí que está a questão. Aí ele diz para você não ser enganado. A receita é: cresça na graça. Isso é, conheça o que é graça. Ele está te dando a receita. Uma vez que você conheça o que é graça, nunca mais você será enganado. É isso que significa esse texto. Está falando em evolução. Eu quero que todos escrevam, e aqui encerra mais uma missão, os 18 versículos do capítulo 3 de Kefa Bet. Encerramos aqui 2 Pedro, Kefa Bet. Eu quero que você escreva aí. A minha imagem não pode aparecer hoje, infelizmente. Mas eu estou aqui, olhando para vocês, representado por essa foto, e pedindo a vocês o seguinte agora, que todos escrevam: para nunca ser enganado, evolua na graça. Para nunca ser enganado, conheça a graça. Para nunca ser enganado, saiba o que é graça. Porque aquele que conhecer a graça, nunca mais será enganado. Até amanhã, quando começaremos uma nova missão, Yohanan, Aleph, 1 João. É isso aí. É um pouco extenso, mas o que o apóstolo, o professor Pedro, está dando uma alerta desse mundo religioso. Quem se incomoda com esse mundo religioso, político, com o mundo do jeito que está? Quem se incomodou no tempo de Noé? Quem se incomodou? Então escute com atenção isso aí. É um pouco extenso, porque o capítulo 2 Pedro 1, capítulo 1 e 2 Pedro 2, falado é a Bíblia, é Pedro que falou. Vai teimar com a Bíblia, meu irmão? Olha os frutos do mundo religioso. Então, minha saudação a todos.